Se você está chegando aqui agora, ou se você não me conhece, muito prazer! Eu sou Felipe Espinosa, eu sou linguista e professor de idiomas. Neste vídeo, eu vou falar o porquê que eu parei de trabalhar com as maiores franquias de inglês do Brasil. Mas Felipe, o que eu tenho a ver com isso? Simples. Se você quer aprender inglês ou qualquer outro idioma, a primeira coisa que você precisa saber é qual caminho que você vai seguir para aprender. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E acredite, quase ninguém que vai aprender inglês liga para isso. Por isso que acabam ficando anos e anos estudando e falar e entender inglês que é bom, nada. Mas Felipe, existem milhares de métodos de ensino. Quase todo professor fala que tem um método próprio. Quase toda escola fala que tem o seu próprio método. Calma. Fica tranquilo que é bem mais simples do que parece. A grosso modo, você precisa saber só de dois tipos de método, duas vertentes, duas abordagens. E eu te garanto, independentemente de qual for o método, pode ser o mais inovador do mundo, pode ter até ciência quântica no meio, mas vai ser sempre de apenas duas vertentes, ou de uma ou de outra. E antes de eu te dizer quais são essas duas abordagens, eu preciso te contar como que eu cheguei nessa conclusão e por que eu decidi escolher uma dessas vertentes para desenvolver o meu método. Mas esse processo de escolher qual vertente eu seguiria, ele não foi de uma hora para outra. Isso aconteceu depois que eu fui morar na Austrália, nos Estados Unidos. Depois que eu fui para a França para me especializar em linguística, depois que eu morei em Portugal. Mas antes disso, eu preciso voltar para quando eu comecei a minha vida no ensino de línguas, aproximadamente 12 anos atrás. Eu virei professor de inglês depois de estudar por 2 anos apenas, o que por si só eu já acho um absurdo. Depois disso, eu passei por algumas das maiores franquias de ensino de idiomas do Brasil. Aí eu chegava na aula e ensinava muito bem os auxiliares do inglês, ensinava Present Perfect, Simple Past, Phrasal Verbs, explicava com maestria comparativo, superlativo. Eu seguia certinho o caminho das apostilas, inclusive eu fazia coisas a mais. Esse meu esforço até fez com que mais alunos quisessem ter aula comigo, de tão bem que eu explicava as regras gramaticais. Modéstia à parte, eu era um ótimo professor desde aquela época. Eu era extremamente esforçado e eu amava dar aulas. Então assim, não tinha erro. Se eu estava fazendo o meu trabalho bem e os alunos estavam aprendendo bem, tinha tudo para dar certo. Pois é. Mas é aqui que vem uma das minhas maiores frustrações da minha vida. Uma das coisas que me tirou do eixo completamente. Para resumir para você o que aconteceu comigo. Em 2011, eu decidi que eu queria morar um tempo nos Estados Unidos. Ganhar uma experiência lá, incrementar o meu currículo. E aí eu fui. Mas o que aconteceu? Eu pisei na primeira cidade dos Estados Unidos que eu visitei e eu vi que eu não entendia quase nada do que eles falavam. Eu até conseguia me localizar, ler placas, ler anúncios, mas quando o nativo vinha falar comigo com naturalidade, no momento da comunicação espontânea, eu fazia cara de espanto, porque eu não entendia nada. 90% das vezes eu tinha que pedir para a pessoa repetir o que ela estava falando. E eu ficava com aquela cara tentando pescar sobre o que ela estava falando. E quando eu ia falar então, quando eu ia me comunicar, as pessoas notavam na hora que eu não conseguia falar com fluência, sem travar. Eu só ficava usando frases totalmente básicas. Eu gaguejava, eu repetia as mesmas palavras, eu ficava me desculpando pelo meu inglês. É como se você fosse falar com alguém em português e conseguisse dizer apenas olá. Como você vai? Eu gostaria de comer. Eu quero uma coca. Assim, sílaba por sílaba, como se eu estivesse lendo. E o que você acha que eu consegui com o meu inglês de professor lá nos Estados Unidos? Consegui trabalho braçal, trabalhos que exigiam a mínima comunicação possível. E eu mesmo também não queria me expor a situações de fala, eu morria de vergonha, travava total. Você imagina como é isso? Se eu fosse um médico, um pedreiro, um advogado, qualquer coisa eu já ficaria chateado. Mas meu amigo, eu era professor de inglês. Esse era o meu ganha-pão no Brasil. E agora eu me pergunto, e os meus alunos? Será que eles conseguiriam entender e se comunicar com as pessoas? Longe disso. Se eu, que era professor de inglês, não estava conseguindo, imagina os meus alunos. Além da frustração
de eu ter passado por uma situação traumática nos Estados Unidos, eu fiquei com isso na cabeça. Será que eu não sabia quase nada de inglês? Será que nenhum dos métodos que eu usava aqui no Brasil funcionava de fato para ensinar inglês? É claro que eu sabia inglês. E é claro que eu aprendi muito com os métodos que eu usava nas escolas de idioma. Mas eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta certa deveria ter sido: qual inglês esses métodos estavam ensinando? E qual inglês que eu sabia? Eu voltei para o Brasil, depois dos Estados Unidos, e eu consegui uma bolsa de estudos para a Universidade de Lisboa, a clássica. Eu consegui essa bolsa através da Federal de São Paulo, que era a universidade que eu fazia letras na época. E foi lá, em Portugal, que eu comecei a entender um pouco mais a respeito do motivo de eu ter estudado tanto e, mesmo assim, não consegui me comunicar em inglês. É claro que você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento científico sobre línguas, não precisa. Mas uma coisa você precisa saber, que é que um idioma não é uma coisa só. Cada idioma, todo idioma, é dividido em duas partes. Dois, o idioma falado e o idioma escrito. A fala e a escrita. E esses são dois universos completamente diferentes. Você que fala português, você nem percebe. Você acha que o português é uma coisa só. Mas não é. São modalidades completamente diferentes a fala e a escrita. Voltando para a Universidade de Lisboa, o que eu descobri estudando linguística, ciência da língua? Que existe uma ciência que é totalmente focada na fala. Uma ciência que faz possível reconhecer os padrões dos sons do idioma, os padrões que são usados no dia a dia. E essa ciência se chama fonologia. Depois disso, eu fiquei absolutamente encantado por essa ciência, a fonologia. E aí que eu percebi que os métodos que eu usava não ensinavam fonologia. Eles ensinavam gramática, leitura de texto, tradução, gêneros textuais, formação de palavras, o que na linguística a gente chama de morfologia. E essas coisas são completamente diferentes da fala. No final das contas, o que eu fazia era dar uma ótima aula de inglês, mas de inglês escrito, que não garante que você consiga se comunicar com alguém ou entender um filme em inglês sem a legenda. Depois que eu descobri a fonologia, que é essa ferramenta incrível para ensinar inglês, tudo ficou mais claro para mim. O que eu queria, como professor, era ensinar com um método que fosse extremamente eficiente, rigoroso e ordenado, mas que ensinasse inglês falado, ou seja, que fosse um método de fala. E aí agora eu volto para o ponto onde eu comecei esse vídeo. Você só precisa saber de uma coisa antes de começar a estudar inglês. E essa coisa é: você quer aprender por um método de escrita ou um método de fala? Você quer saber ler e escrever textos em inglês? Então beleza, opte por um método de escrita. Você quer falar inglês bem e entender o inglês falado dos nativos? Opte por um método de fala, simples assim. Mas não dá para aprender os dois ao mesmo tempo? Pode ser que se você for perguntar para um professor ou para uma escola, eles falem que você vai aprender os dois, inglês escrito e inglês falado. E eu te garanto que, na verdade, você vai acabar aprendendo um inglês de escrita. Em alguns momentos, até conversação, coisa que não funciona. Ou se realmente for uma escola que foque nos dois, inglês falado e inglês escrito, você pode ter certeza que você vai precisar estudar todos os dias por umas 4 horas e ao longo de uns 5 anos para conseguir isso. Ou seja, praticamente fazer uma faculdade de inglês. É isso que você quer? Ou você quer simplesmente falar e entender inglês falado? Mas Felipe, é tão diferente assim a escrita da fala? Vamos pensar em português, só para ficar bem claro. Imagina se eu tiver que escrever em uma ficha, por exemplo, com o que eu trabalho, e eu escrever isso aqui na ficha. Você vai entender? Provavelmente não, né? Pois é, mas se eu estivesse falando com você, você entenderia. Eu trabalho com teatro. Mas numa conversa onde eu estou falando espontaneamente, dificilmente eu falaria: eu trabalho com teatro. Se você estivesse lendo um livro e aparecesse isso aqui, por exemplo, você ia olhar para isso e ia estranhar, porque deveria estar escrito o que você quer. Mas na hora da fala, do dia a dia das pessoas, a gente fala: o que você quer? Isso é normal, você também fala isso. Talvez você não perceba, mas você fala. Então, é isso que acontece quando você aprende
anos e anos por um método que te ensina a forma escrita. Aí você chega para ouvir um gringo e ele vai falar: o que você quer? Com teatro. Na versão do inglês, obviamente. Meu Deus, mind blowing. Isso explodiu minha cabeça quando eu soube. Olha só esse exemplo aqui. So I asked her to track her time. So I asked her to track her time. Você entendeu alguma coisa? Não? E eu também não teria entendido se eu voltasse no tempo, quando eu era professor de inglês aí de uma das maiores franquias de inglês do Brasil. Mas o que essa moça disse é algo extremamente básico, que os métodos te ensinam nas primeiras aulas. Ela diz isso aqui: I asked her, I asked her, I asked her. Ou seja, um simple past e ainda com verbo regular. Que fácil! Daí o professor ensina I asked. ED passado regular. Mas isso aí é bem longe do que acontece na língua falada. Então, como é que é esse negócio de estudar inglês pelo inglês falado? Aí é outra história, que eu vou te mostrar em outro vídeo, ok? O mais importante agora é, em vez de você ficar estudando um monte de regra de gramática, ficar aprendendo vocabulário, né, coisa que um dicionário pode dar fácil para você, você precisa estudar os sons da fala. Para o vídeo de hoje, o mais importante é isso. Eu só queria realmente te passar esse conhecimento, ou melhor, essa consciência. Eu queria que você saísse daqui, antes de você se entuchar de um monte de vídeo de inglês por aí, ok? Eu queria que você saísse daqui sabendo disto. Eu quero estudar inglês por um método de escrita ou um método de fala? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Então, eu te pergunto, e aí, você está a fim de aprender inglês falado, na prática, por meio de um método que seja da fala? Sim? Então esteja preparado para começar a estudar de uma forma completamente diferente, uma forma que estuda os sons e não as gramáticas, as regras, as teorias. Agora, você quer saber mais, na prática, de como é tão distinta a fala da escrita? Fica tranquilo, eu fiz um vídeo só para isso. Agora eu só quis explicar que existem essas duas diferenças para cada idioma. Nesse outro vídeo, que você deve estar vendo o link em algum lugar por aqui, eu vou te mostrar como esses sons da fala são diferentes da escrita. E ainda vou te mostrar como estudar e praticar o inglês falado, como ir direto ao ponto. Por agora é isso. Se é inglês falado que você quer, então a gente se vê por aí. Aproveita para se inscrever no meu canal, dar o like e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que poderiam aproveitar dele.